Na primeira leitura de hoje, o povo de Deus se põe a murmurar contra Deus e contra Moisés, e eles começam a se lembrar da comida que havia no Egito. Deus os libertou da escravidão e, no entanto, eles pensam: quem nos dará carne para comer? E se lembram dos peixes, pepinos, melões, cebolas e alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. Em outra passagem, eles dizem: já estamos com nojo desse alimento miserável, referindo-se ao maná, ao pão mandado por Deus, o pão do céu. Essa atitude dos filhos de Israel nos lembra a atitude daqueles que foram libertados por Deus, mas que mantêm afeto ao pecado. São João da Cruz dizia: um pássaro, se está preso por um cordão ou por uma linha muito fina, continua preso, sem poder voar. Nós temos um grande desafio de nos libertarmos do afeto ao pecado. Nós temos um certo apego ao pecado. É o que nós chamamos de cristão mundano, que embora esteja na igreja, que embora até faça algum esforço para não cometer pecados mortais, mas ainda conserva aquele afeto, aquela lembrança, aquela saudade, e quando vê as pessoas que vivem no mundo cometendo excessos, pecados, quase que sente uma inveja. Pena que eu sou cristão, pena que eu sou católico e não posso fazer a mesma coisa. Ah, que saudade do tempo em que eu podia fazer isso. Mas eu não posso. É esse afeto. Por isso nós devemos pedir a Deus a detestação do pecado. Não nos basta simplesmente não cometer o pecado. Pedir a Deus a graça da detestação, de ter aversão, repulsa pelo pecado. Porque muitas vezes não se peca, às vezes até mais por medo do castigo divino do que por amor a Deus, mas se conserva no coração aquele afeto, aquele apego, aquela saudade, e até às vezes a pessoa se deleita com a lembrança dos pecados passados. É o que acontece com eles aqui. Deus deu a eles a liberdade e, no entanto, eles ficam se lembrando do que supostamente havia de bom no tempo em que eles eram escravos. Porque ali no deserto a coisa é áspera. Uma dirigida espiritual de São Pio, certa vez, disse a ele que queria ser santa. E São Pio disse para ela: isso é muito bom, minha filha, mas fique sabendo que você sofrerá. A gente sofre como um cão
ele disse. A gente olha para a vida dos santos e fica admirado com os fenômenos sobrenaturais, extraordinários, com os feitos, mas se esquece de que os santos, em geral, sofreram e sofreram muito. É o preço que se paga pela liberdade, porque a virtude liberta, o pecado escraviza, mas há um preço a ser pago por essa liberdade. Exige uma série de renúncias que é preciso fazer para se conservar na graça de Deus, para viver na liberdade dos filhos de Deus. E o Evangelho está muito ligado à primeira leitura, coincidentemente, a multiplicação dos pães, que retoma justamente a ideia do povo de Deus no deserto, sendo alimentado por Deus com maná. E aqui São Mateus, no seu Evangelho, apresenta Jesus como novo Moisés. No Evangelho de São Mateus, Jesus aparece sempre como novo Moisés, e ele também alimenta no deserto o povo que vem até ele, multiplica os pães, e nós sabemos como a multiplicação dos pães é uma antecipação da Eucaristia. Na Eucaristia nós experimentamos na terra os sabores do céu. É como se fosse uma degustação do céu, uma antecipação do céu. E é a Eucaristia principalmente que deve nos alimentar para nós abandonarmos qualquer afeição ao pecado e buscarmos nos satisfazer com as coisas do alto. Então peçamos a Jesus que o nosso coração seja livre dessas afeições e que nós busquemos o alimento que dura para a vida eterna. Nós busquemos matar a nossa fome e a nossa sede, saciar a nossa sede de Deus com a palavra de Deus e com a Eucaristia, para nos mantermos livres de todo afeto mundano. Amém.